Oi pessoal, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês falando um pouco sobre como funcionou o governo nos primeiros anos dessa república aqui no Brasil. Vocês se lembram, lá na aula a gente já falou um pouco sobre essa proclamação da república. Falou sobre quem estava no poder antes, que era o imperador Dom Pedro II. A gente falou sobre as ideias positivistas que foram aplicadas aqui no país. E a gente falou principalmente sobre quem proclamou essa república, que no caso foram os militares. E os primeiros governantes aqui do país nessa nova república foram dois militares. No caso, o cara que é considerado o que proclamou a república, o Marechal Deodoro da Fonseca, e o outro é o Floriano Peixoto, todos dois militares. Essa primeira parte ali do governo da República durou de 1889 a 1894. E aí, o que eu vou falar aqui para vocês sobre foi como funcionou essa primeira parte da República. Logo no início, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi eleito para ser presidente do Brasil. Só que ele não foi eleito nessa forma que a gente conhece hoje em dia, que as pessoas vão lá e votam, as pessoas todas da sociedade. No caso, ele foi eleito através de um voto indireto. Como é que funciona isso? Tinham os deputados lá na Câmara e os deputados que votavam em quem seria o presidente. E aí votaram para ser o presidente. No caso, quem for o vencedor foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi eleito o primeiro presidente do Brasil, de forma indireta. Não era o povo todo que votou, foram só os deputados. E aí, como medidas principais no governo dele, ele escolheu trabalhar principalmente com a economia. E também ele promoveu mudanças. Como eu falei lá na aula, quem comandava antes o país era o imperador, Dom Pedro II. E ali, nessa época do Dom Pedro II, vocês tinha-se no país o poder moderador, que era o poder do imperador, tinha o poder executivo, que poderia ser exercido também pelo imperador, tinha o poder legislativo, que no caso eram os deputados, e tinha o poder judiciário, que eram juízes e ministros. Mas agora, aqui na nova república, a gente vai ter a tripartição comum de poderes que vigora até hoje no país, que é do poder legislativo, judiciário e executivo. No caso, o executivo seria o presidente, que era o Deodoro da Fonseca. Outra coisa, outra mudança que ele fez é que agora todos os homens, apenas homens, poderiam votar no país acima de 21 anos. E ele pegou e tirou desse processo de votação todo soldado, militares, soldados, mesmo que tivessem acima de 21 anos. Ele tirou desse processo de votação e alguns indivíduos que faziam parte do clero, como frades e padres. Ele diz que esses não poderiam votar, mesmo que tivessem mais de 21 anos. E quanto às reformas econômicas, ele colocou um cara para ser ministro da Fazenda, que o nome dele é Joaquim Rui Barbosa. E esse cara, ele pegou e fez várias medidas econômicas aqui no país, como no caso a facilitação de criação de empresas. Só que por essa facilidade de criar empresas, muitas pessoas espertas, espertas com muitas aspas, acabaram achando meios de ganhar dinheiro nessas criações de empresas. Só que como foi que eles fizeram isso? Eles pegaram e criaram empresas fantasmas, que só existiam no papel. E aí pegaram um empréstimo do governo com dinheiro para colocar numa empresa que não existia. Ou seja, eles pegaram dinheiro e colocaram no bolso. E aí com isso aconteceu vários problemas na economia do país. E aí por esses vários problemas na economia do país, e entre outros que aconteceram durante os primeiros anos do governo do Deodoro da Fonseca, ele foi obrigado a deixar o cargo. E aí ele deixou o cargo em 1891. Ele deixou o cargo porque principalmente alguns militares da Marinha ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Primeira Revolta Armada.
E aí ele teve que sair, né? E aí quem entrou no lugar dele foi o Floriano Peixoto, que seria esse outro presidente. E esse outro presidente, Floriano Peixoto, ele fez várias medidas, como tabelar os preços das comidas, do feijão, do arroz, do café, do milho. E aí, com essa por tabelar o preço se mantinha todo tempo num valor. Vamos supor que hoje em dia o presidente decide tabelar o preço da gasolina em R$ 5. Nenhum posto poderia colocar a mais de R$ 5 a gasolina para vender. Ou se ele decidisse tabelar em 2,50 a gasolina, nenhum posto poderia passar de 2,50. Isso geraria um problema com os donos de posto, mas a população ficaria muito feliz. E aí, nessa época, o Floriano Peixoto decidiu tabelar o preço de algumas comidas. A população ficou muito feliz. Mas os donos que vendiam essas comidas não ficaram muito felizes. E aí, por isso, os marinheiros, de novo, decidiram pegar e obrigar agora o Floriano Peixoto a deixar o governo também. O que foi que eles fizeram? Eles disseram que iam bombardear o Rio de Janeiro se o Floriano Peixoto não deixasse o governo. Só que como o Floriano Peixoto, por tabelar o preço e deixar as coisas em valores mais baixos, ele tinha o apoio da população. E aí ele falou, podem bombardear o Rio de Janeiro, o povo tá comigo. E aí os militares, alguns deles bombardearam. E aí foram obrigados a se aposentar esses militares. E alguns outros foram presos. Mas aí é isso. Aconteceram algumas revoltas nesses primeiros anos de governo e tivemos esses dois presidentes. No caso, um eleito de forma direta e esse outro, que era o Floriano Peixoto, que era o vice, entrou no governo, fez várias coisas. E aí, mais à frente, vocês vão ver que essas coisas que eles fizeram vão reverberar no tempo. Ou seja, vai ter consequências no futuro. E a República, nesse início, vai passar por vários problemas. E justamente por causa dessas reformas e de algumas coisas que esses primeiros presidentes fizeram. Mas é isso, a ideia que eu queria passar para vocês. Valeu?